fundamental. A gente está vendo aí uma mudança. Eu não tenho medo das questões de futuro do trabalho, que as novas tecnologias, o IA, vai acabar com as profissões, essa coisa que as pessoas têm, né? Porque... Olá, tudo bem por aí? Este é mais um podcast da DCC Educação Corporativa. Eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa. E aqui, gente, esse podcast está cada dia mais chique. É influenciadores, é top voicer. Bom, e hoje eu queria fazer uma pergunta para você. Você lembra do processo de seleção dos anos 90? Quanta mudança, não é mesmo? E hoje a gente vai saber o que mudou, o que vem por aí, o que é tendência, porque a nossa convidada é especialista em recrutamento e seleção. Quem é ela? Vamos lá. Ela é consultora de carreira e LinkedIn Top Voicer. Chique demais, não é verdade? Com vocês, Eliette Oliveira. Eliette, muito obrigada pela sua presença. Eu estou muito feliz e muito honrada com você aqui. Obrigada, querida. É uma oportunidade muito grande, né? Para mim, inclusive, que já atuo há mais de 25 anos na área de RH. E eu acho que eu posso contribuir com algumas questões com que certeza. O público tem em relação à área de recrutamento e seleção, RH como um todo. Então, eu tenho certeza que esse papo vai ser super interessante. Com certeza, com toda certeza. Bom, e para a gente ganhar tempo, né? Nosso tempo é bem curtinho, vai passar muito rápido, você vai ver. E aí eu queria começar perguntando para você. Qual que é a fotografia hoje do recrutamento e seleção? Como é que está o cenário? Como você descreveria hoje? Bom, a área de recursos humanos, como um todo, sofreu muitas mudanças, né? Então, eu estou lá desde os primórdios da área de RH, vamos dizer que eu sou uma dinossaurinha, né? Então, lá no começo, lá em 1990, quando eu comecei na área, a gente via um RH muito voltado para processo. Então, o RH, ele representava uma área da empresa que só dava despesa, né? Então, as empresas, as organizações viam o RH com esse viés de só dar despesa, né? Não dar lucro para a empresa. Então, investia-se muito pouco na área. E isso, com o decorrer do tempo, foi mudando. A gente viu isso acontecer, né? Hoje, a gente tem um RH muito mais estratégico, um RH que, para as empresas, representa uma área extremamente importante quando a gente fala de resultado. Sim. Né? Porque você investir em pessoas traz resultados para as empresas. Sim. E aí, eu acho que a gente teve 2 marcos super importantes, que a gente pode considerar aí como sendo fundamentais. Essa questão do processo, né, dessa mudança, e a outra questão em relação ao uso de novas tecnologias. Então, a área de RH começou a mudar, principalmente a área de recursos humanos, a área de recursos humanos, não, de recrutamento e seleção, né, que era uma área que tinha muitos vieses, né, aquela coisa da pessoalidade, na contratação dos profissionais. Então, a inserção das novas tecnologias, elas surgiram justamente para minimizar o impacto desses vieses. Então, quando a gente fala de viés, até para quem não sabe o que é isso, né, é bom explicar. Existe uma diferença entre viés, preconceito e discriminação. O viés... Entendo. Ele atua numa linha abaixo do nível da consciência. Então, a pessoa não tem consciência disso. Aí, quando a gente fala de um exemplo, no caso, eu trabalhei com pessoas que tinham muitos vieses e que não tinham consciência disso. Então, existem estudos que demonstram, por exemplo, que mulheres contratam mais homens em cargos de direção. Nossa! Então, você vê, né? É interessante isso. E as pessoas não têm ideia disso. Por que isso existe? Porque, na verdade, existe um estereótipo de que o homem ele é mais capacitado, mais competente para estar nesses cargos. E isso justifica até o fato de a gente ver uma quantidade de homens brancos, né, ocupando cargos de CEO. Isso tem números, tem estudos também. 90% dos cargos de CEO são ocupados por homens. Nossa! Então, essa é uma realidade que a gente precisa mudar. E aí,
Então, quando a gente está falando de viés, a gente está falando disso, né? Agora, quando a gente fala de preconceito, já é uma outra história. O preconceito, a pessoa pode ter uma consciência sobre ele ou não também. Muitos profissionais, gestores com quem eu trabalhei, tinham preconceitos que eles não acreditavam que eram preconceitos. Para citar um exemplo, tinha gestores com quem eu trabalhei que tinham uma certa reticência de contratar mulheres, porque eles achavam que as mulheres eram muito competitivas entre si. Olha isso. Então, eles falavam isso para mim, entendeu? E, assim, é um absurdo, né? Que se a gente for parar para pensar, porque a pessoa não tem consciência, ela acha que está certa fazendo esse tipo de coisa. Só que, assim, o preconceito, ele fica muito na coisa da ideia, do pensamento, né? Quando você pensa algo preconceituoso, quando você externaliza isso. Só que quando você toma uma atitude preconceituosa que vai ferir o direito da outra pessoa, aí a gente está falando de discriminação. Aí é discriminação. Discriminação está prevista, né, na nossa Constituição e é crime. Nossa. Então, nós, como profissionais da área de recursos humanos, precisamos conscientizar as pessoas que isso existe, né? E que a gente precisa minimizar esses impactos desses viés, desses preconceitos na sociedade. Então, as novas tecnologias, elas surgiram muito para que a gente pudesse combater isso. Aquela coisa de você pegar o currículo da pessoa, né? Você olha aquele currículo com foto, por exemplo. Já é. Aí você já vai ali analisar primeiro a imagem da pessoa, a primeira coisa que você analisa, né? E aí a gente tem muitos estereótipos com a gente. Você olha a pessoa mais gordinha, mais assim, mais assado, já começa a pensar, ter pensamentos preconceituosos em relação àquela pessoa. Então, analisar a questão da imagem da pessoa em detrimento ao profissionalismo é um preconceito que a gente tem que trabalhar. Então, evitar de colocar foto no currículo, né? Trabalhar com dados, principalmente. Porque, assim, o People Analytics, ele veio para isso. Né? Hoje a gente consegue fazer análises mais aprofundadas em relação às pessoas, às suas competências técnicas e comportamentais, com a utilização de dados. Então, por isso que eu falo que são 2 marcos extremamente importantes dentro da área de recrutamento e seleção. Nossa, e olha, é um grande poder, né? O recrutamento e seleção. Acho que é importante a pessoa profissional dessa área entender o poder que tem, né? Com certeza. Bom, e para a gente dar uma continuidade aqui, falando ainda, né, trazendo um pouco do passado, eu mesma, né, eu lembro que assim, a gente tinha uma postura, os candidatos, eles tinham uma postura muito passiva durante a entrevista, né? Então, assim, não podia perguntar nada, você tinha que ficar lá com uma resposta, assim, as perguntas já eram previsíveis e as respostas já eram decoradas, inclusive, né? Então, eu queria entender hoje, assim, qual que é a postura do candidato hoje, né? O que é esperado desse candidato durante a entrevista? Como é que está hoje o cenário? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a questão do candidato está muito vinculada à questão do recrutador da empresa como um todo, né? A empresa, ela precisa criar espaços de autenticidade. Então, não adianta você, né, querer que o candidato seja autêntico se você não cria esse espaço para que ele seja ele mesmo, né? Então, isso é super importante. E aí, a gente tem um movimento no mercado de empresas que trabalham isso, né? A questão da experiência do colaborador, a questão da experiência do candidato, do employer branding, de todas essas questões que visam trazer ambientes para as pessoas onde elas possam ser elas mesmas, né? Então, isso é super importante. Mas a gente ainda vê muitas empresas com aquele pensamentozinho arcaico. Infelizmente, existe isso no mercado. Inclusive, eu fiz até um curso recentemente com profissionais da área de recursos humanos que eu vi o professor falando uma coisa que eu falei, gente, não é possível que vocês ainda pensem dessa forma. Ele falou assim, olha, a gente não deve falar para o candidato as informações relativas à vaga. A gente tem que esconder, a gente tem que segurar essas informações. Por exemplo, salário, esse tipo de coisa, não? Não, informações mesmo do que a pessoa vai fazer, da empresa. A gente tem que segurar, porque se a gente dá muita informação, a pessoa vai utilizar isso na entrevista, ela vai mentir, ela vai... Você entendeu? Então, é esse pensamento que ainda existe na área de recursos humanos. E assim, quando você pega, por exemplo, um anúncio de vaga,
as melhores empresas para se trabalhar, elas falam tudo do processo seletivo. Como é trabalhar lá dentro, como é o ambiente, como é a cultura, qual é o salário, a remuneração, os benefícios. Só que existem empresas que ainda seguram informações, porque ela acha que o candidato vai usar essas informações. Então, não vamos falar nada para deixar ele chegar lá e ser mais sincero, entendeu? É esse pensamento. Só que aí, o que acontece? Todo mundo perde, né? Perde o candidato, perde a empresa. Por quê? Porque o candidato não conhece, não sabe o que existe ali naquela empresa, qual que é a empresa, qual que é o salário, o que ele vai fazer, ele não sabe nada disso. Aí ele chega na entrevista e ele vai descobrir no meio do processo que o salário não era o que ele queria. Você entendeu? Então... E já passou ali. E aí olha o tempo que aquela empresa perdeu, que aquele candidato perdeu para descobrir que ele não era a pessoa certa para estar ali, né? Então, ainda existe esse tipo de pensamento, infelizmente, na área de RH, que prejudica muito o processo. Aquela coisa também de falar, não vamos falar salário, sabe? Porque, assim, eles não querem que o candidato pergunte sobre salário. É uma coisa absurda, gente. Acho que é um dos principais motivos, né? O trabalho é a fonte de renda principal do brasileiro. Mas Então, existe no mundo corporativo um tabu de salário. Nossa, gente. É uma coisa incrível. Eu não sei se você já percebeu isso. Tem no processo seletivo, porque o candidato não pode perguntar de salário logo de cara, porque se ele pergunta de salário é porque ele está mais preocupado com o salário do que com o trabalho que ele vai realizar. E aí isso é mal visto pelas empresas, pelo recrutador, pela área de RH. Gente... É um absurdo. Mas, assim, isso nasce muito de uma questão, de um pensamento que existe no mercado, daquela coisa de o profissional não tem que se importar tanto com o salário, não é uma preocupação, e sim o propósito, sabe? O sentido do trabalho. Tem essas ideologias dentro do mundo corporativo, né? Nossa, porque ainda... a gente tem que ter um propósito maior do que a nossa existência, sabe? Não é salário, é estar ali, é fazer parte de um todo, sabe? Existe isso dentro do mundo corporativo e as pessoas ficam com receio de falar de salário, de perguntar de salário, e só vão descobrir esse salário lá no final do processo. Aí ela vê que não era, não dá nem para pagar as suas contas, você entendeu? Não tem condições. Então, infelizmente, assim, a área de recursos humanos, o mundo corporativo tem essas ideologias que estão impregnadas e que atrapalham as empresas. Nossa, que situação. E eu queria saber, sinceridade elimina do processo? Por exemplo, uma pessoa ela pode chegar e falar assim, eu tenho dificuldade para chegar no horário. Ela pode falar isso. E aí, aproveitando, eu queria saber, o que faz um candidato ser escolhido no momento da seleção ali do processo? Então, essa questão da sinceridade, que a gente fala que é o sincericídio, isso existe, né? Tem pessoas que são sinceras ao ponto de dizer, por exemplo, como já aconteceu, né? São 25 anos que eu estou na RH, então já vi muita coisa. Já ouvi de tudo, vamos dizer assim, né? Já perguntei para as pessoas, me fala seus pontos a desenvolver. A pessoa falou, olha, não sou proativo, não chego no horário, não cumpro o prazo. Então morre, né? Qual que é a empresa que vai te contratar, meu amigo? Não tem. Porque a gente está falando de competências básicas, você entendeu? Então, tem pessoas que são sinceras nesse ponto, né? Então, assim, isso é uma questão, às vezes, até comportamental, né? Tem pessoas, por exemplo, que são sinceras e elas acreditam que ser autêntico é ser agressivo, né? Então, assim, eu sou autêntico, então eu vou falar tudo que eu penso sem filtro, não importa muito com o outro. Né? Então, aí a gente tem um problema, não é verdade? Mas, assim, grande parte das pessoas que pecam nessas perguntas, que são sinceras demais, às vezes, é a comunicação. A pessoa tem que trabalhar a comunicação. A pessoa precisa trabalhar a comunicação para que seja uma comunicação que passe percepções positivas. Então, a gente tem que ter a percepção de que tudo que eu falo cria uma percepção na outra pessoa, né? Qual a percepção que eu quero passar? Eu posso passar diversas imagens sobre mim, né? E eu posso falar, inclusive, a mesma coisa de maneiras diferentes, vão ter percepções diferentes. Isso a gente vê. Por exemplo, eu posso dizer assim, dando um exemplo bem esdrúxulo, tá?
Se eu pergunto para você, me fala um ponto a desenvolver, e a pessoa fala, eu não gosto de gente. Então, se você não gosta de gente, temos um problema, né? We have a problem, se você não gosta de gente, né? Então, assim, mas você pode falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Você pode dizer, por exemplo, estou aperfeiçoando competências de relacionamento. Estou trabalhando as competências de gestão de conflitos. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de gente, a gente está falando de situações que você tem que trabalhar, mas de uma maneira que passe percepções positivas. Então, a comunicação ela é maravilhosa nesse sentido. A gente consegue trabalhar uma comunicação que traga mais resultados, que seja mais assertiva, né, que não tenha agressividade. Tem um livro, que é o CNV, Comunicação Não Violenta, que é uma técnica. E é bem antigo esse livro, hein? Ele é bem antigo, mas ele, assim, eu utilizo a CNV para tudo. Eu utilizo a CNV com os meus clientes, eu utilizo a CNV em casa. Às vezes eu perco um pouco a paciência. Quem nunca, né? Com os meus filhos. Mas, via de regra, funciona super bem. Super bem. Porque é uma técnica, né? Então, você consegue trabalhar essa técnica na sua comunicação. Em vez de falar tal coisa, fale dessa outra forma. Que aí você vai criar essas percepções mais positivas falando a mesma coisa, no final das contas, né? Então, para que eu preciso ser agressivo? Então, o ponto fundamental desse livro fala que todos nós temos agressividade na nossa comunicação. Sim. A gente precisa ter consciência disso. Tendo consciência disso, como que eu posso trabalhar para que eu mude a minha comunicação e a convivência com as pessoas? Então, é fantástico. Olha, então a gente pode dizer que, por exemplo, uma das coisas que podem aprovar um candidato é a boa comunicação. Sem dúvida. Comunicação, a entrevista de emprego é 100% comunicação. E a comunicação, ela pode te levar ao sucesso ou ao fracasso, né? Você pode ir do céu ao inferno em 2 segundos por uma coisa que você fala. E assim, a história está repleta de exemplos. Nossa, enfim, né? A gente vê as pessoas falando coisas, às vezes, que, né, elas não imaginam que vai ter uma repercussão. Que nem hoje aqui, estou eu e você. Se a gente estivesse ao vivo, de repente eu solto uma coisa que, para mim, tudo bem, mas a gente tem que pensar sempre no outro, né? Como que a outra pessoa vai receber o que eu vou falar, acho que é fundamental. Nossa. E aí você perguntou também quais são, o que faz um candidato ser aprovado no processo, né? Isso. Bom, são tantos aspectos que a gente pode citar alguns deles aqui. Eu acho que, em primeiro lugar, que a pessoa seja autêntica, né, no processo seletivo. Eu acho que isso é super importante, porque quando você vai para o processo seletivo, o candidato, o profissional de RH, ele sabe quando a pessoa está trazendo verdade ali, né? Que ela é ela mesma. E quando ela está trazendo um personagem. Porque tem muita gente que traz personagem, né? Sim. E, assim, não culpa as pessoas. A gente foi orientado para isso, né? Decorar uma resposta, saber como... Exatamente. Então, assim, acho que a própria dinâmica do processo seletivo leva a isso. Das pessoas trazerem personagens para o processo. Então, isso que eu falei lá desde o início. O RH, ele é uma parte muito, muito importante desse processo, no sentido de fazer com que a pessoa, né, seja ela mesma, que ela consiga ter autenticidade. Isso é super importante. Uma coisa que é muito negligenciada nos processos é que as pessoas se concentram muito nas competências técnicas. Elas acham que, porque eu detenho tal ferramenta, porque eu sou bom no Excel, no PowerPoint, eu domino dados, então tudo bem, isso que importa. Ou se a pessoa fala 2 línguas, 3 línguas, isso é super importante, com certeza, Sim. né? Mas as pessoas dão pouca importância para as questões comportamentais. Tem uma frase que fala assim: as pessoas são contratadas pelas competências técnicas e demitidas pelas comportamentais. Isso ficou para o passado. Hoje, elas são contratadas pelas competências técnicas e comportamentais. Então isso já está sendo muito levado em consideração, inclusive no momento do recrutamento e seleção. Exatamente. Por quê? Porque hoje a gente tem tecnologias que a gente consegue, né, analisar os aspectos das competências comportamentais das pessoas. Então,
Antes mesmo de você entrar na empresa, isso já vai ser avaliado, né? Suas competências técnicas em relação aos desafios da posição, em relação ao fit cultural, né? Em relação a se você tem match com a empresa, porque isso é um fator que faz as pessoas serem demitidas. Eu tenho, assim, inúmeros exemplos ao longo da minha carreira e agora trabalhando com consultoria. Eu vejo cada vez mais os profissionais não ficarem nas empresas pela questão do fit cultural. Porque, inclusive, tem até um caso de um cliente recentemente que ele trabalhou a vida inteira em multinacional, né? Empresas multinacionais. E ele saiu dessas empresas e foi trabalhar numa empresa brasileira de médio porte. Sim. Que a cultura é totalmente diferente dessas empresas que ele trabalhou. E aí, qual a percepção dele? Ah, porque é uma bagunça. Ah, porque não tem processo. Ah, porque, sabe? Então, assim, é um choque de realidade, é um choque de cultura. A pessoa entra ali e ela não consegue ficar. Lógico, isso também tem a ver com a flexibilidade da pessoa, do quanto ela se adapta, né, aos cenários. Mas, assim, via de regra, isso é um fator que faz com que as pessoas não fiquem na empresa. É a questão do fit cultural. Então, isso também tem que levar em consideração. Se você vai para uma entrevista e você não passa por causa do fit cultural, tudo bem. Porque é melhor você realmente não entrar do que você entrar ali, né? E você não ficar. E vai ser um problema para as duas partes, né? Exatamente. Mas, assim, o que eu quero dizer é que as competências comportamentais têm que ser analisadas no processo. O que eu estou falando? Será que eu estou trazendo situações da minha vida, da minha vivência, que dizem respeito às competências comportamentais também? Porque não é só falar do seu conhecimento técnico, né? Falar do quanto você contribuiu para a empresa, como você era como líder, como que a sua equipe te enxergava no dia a dia, de trabalho, né? Como que você consegue extrair das pessoas o seu melhor potencial, como que você consegue alocar as pessoas em atividades que elas realmente tenham identificação e que elas tragam resultados, porque isso é super importante. Então, tudo isso vai ser analisado. Às vezes, numa vaga, né? No processo seletivo, a empresa está avaliando muito o seu perfil de líder, porque ela está tendo problema com a liderança que está lá, então ela vai substituir essa pessoa. Sim. E essa pessoa não está dando conta por uma série de motivos, então eu vou analisar seus aspectos de liderança também, para poder entender se você vai conseguir responder àqueles desafios. E muitas vezes os profissionais não têm consciência disso, eles não sabem que estão sendo avaliados nesses aspectos, sabe? Que é um dos que é o mais importante, é o que está chamando mais atenção no momento do recrutamento. Exatamente. Né? E aí eu dou uma dica de ouro. Dica. Para as pessoas. Antes de você ir para o processo, tente pegar o máximo de informações possíveis. A respeito da empresa. A respeito da empresa, do desafio. Principalmente, você não precisa encher o recrutador de pergunta. Principalmente perguntas que já estão lá escritas no anúncio, né? Evita de fazer essas perguntas. Tá. Mas tem 2 perguntas que precisam ser feitas. Quais são os objetivos em relação a essa posição? Quais são as características que esse profissional precisa ter? Se você já tiver essas respostas, é meio caminho andado. Porque aí você consegue trazer para o processo seletivo histórias, né, vivências, do que você tem na sua carreira que estão alinhadas com o que a empresa está buscando. Então, é super importante você criar isso. Isso é algo que muitas vezes as pessoas pecam. Por quê? Porque a maioria dos meus clientes que me procuram, porque estão tendo dificuldades de se recolocar, são pessoas que passam na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, mas batem na trave quando chega na fase final. Por quê? Porque eles ficaram, né? Ele mais outras pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas. E eles não conseguem criar um diferencial. Por que eu preciso contratar você e não o Joãozinho, a Mariazinha, o Carlos, o José? Por que tem que ser você? Isso é muito importante você criar. E para você poder criar esse diferencial, você precisa entender a posição de uma maneira bem profunda. Como que a empresa está posicionada no mercado, qual é o segmento, o que ela atua, por que eu quero tanto trabalhar nessa empresa, o que eu posso oferecer, o que eu posso contribuir, levando em consideração todos esses aspectos. Quanto mais informações você trouxer,
que demonstrem que você tem atitude da empresa, que você fala a língua da empresa, né? Isso é criar o rapport. Isso é super importante. E isso vai fazer diferença para você ser contratado. Nossa. Olha, eu lembro, faz muitos e muitos anos que eu não faço entrevista de emprego. Eu não sei nem se eu conseguiria hoje fazer uma entrevista. Mas eu lembro que eu tinha um hábito de procurar, principalmente no LinkedIn, a liderança da área que eu ia trabalhar. Então, eu já adicionava a pessoa e eu procurava o perfil dela e, às vezes, eu utilizava essas informações para falar, olha, a sua agenda de trabalho aqui ou que você teve na outra empresa, ela tem a ver com a minha agenda de trabalho. Eu também estou desenvolvendo isso, enfim. Eu fazia isso de... É interessante isso ou não? Olha, isso é fundamental. Fundamental. Você abordar o recrutador. Eu sei que tem recrutador no tela que não vai, né? Você vai abordar, porque é assim. A primeira coisa que você tem que entender é que o processo de recolocação ele é um processo de venda. Sim. Que nós somos vendedores, todos nós somos vendedores, tá? E isso é muito importante, você ter meta. Como você tem meta, por exemplo, eu sou empreendedora, eu sou profissional da área de recursos humanos, mas eu acordo todo dia de manhã com meta para bater. Eu já sei o que eu vou ter que vender durante o dia, eu já sei quanto que eu vou ter que vender durante a semana, eu sei o quanto que eu vou ter que vender no mês e no ano. Então, eu tenho meta. Tá. No processo de recolocação, você tem que fazer a mesmíssima coisa, você tem que ter meta. A minha meta é ter uma entrevista por semana. Maravilhoso, você quer ter uma entrevista por semana. Como é que você faz para que isso aconteça? Você precisa falar com o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Porque a gente tem ali, vamos pensar no topo do funil. Né? Eu estou pensando no processo de venda. Tem lá no topo do funil vai ter as pessoas interessadas em você. O que você pode transformar isso em lead? Né? De pessoa que vá até você e te pergunte, olha, tem uma entrevista, então você tem que transformar isso em lead. Né? Para chegar lá, no final do funil, você converter isso em entrevista. Tá? E aí você precisa ter estratégia. Só que as pessoas não têm estratégia. O que elas fazem? Elas pegam o currículo e começam a distribuir para todo mundo. Manda para 500 pessoas e aí vai lá no LinkedIn. WhatsApp, né? Reclamar no LinkedIn. Aí elas falam, mandei 500 currículos e não tive resposta. Tá, mas por que você não teve resposta? Vamos entender aí o que está acontecendo. Você panfletou o seu currículo. Exatamente. Você mandou com estratégia, porque como que é mandar um currículo com estratégia? É você, primeiro, ter uma vaga. Você precisa ter uma vaga. Tá? Porque assim, se eu pego o meu currículo e distribuo para a Josiane, né, lá no LinkedIn, a Josiane é recrutadora. A Josiane, ela não vai ficar abrindo todos os currículos que ela recebe, porque se ela fizer isso, ela só vai fazer isso o dia inteiro, porque ela recebe a caixa de e-mail de uma recrutadora é gigantesca. Você vê. É só currículo. Então, ela não trabalha, ela só fica abrindo currículo. E não dá para fazer isso. O recrutador, ele está preocupado em fechar as vagas que ele tem abertas. Então, se a Josiane recebe o seu currículo, ela primeiro vai olhar lá no título qual que é o cargo. Então, é importante colocar no título o cargo que você está se candidatando. Aí ela vê que é para gerente de projeto. Um exemplo. Eu tenho uma vaga para gerente de projeto. Deixa eu ver aqui o currículo dessa pessoa. Né? Então, você entende que já está facilitando a vida do... Ele só vai abrir o seu currículo se ele tiver uma vaga aberta. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que mapear quais são as empresas que você tem, que existem, que contratariam um profissional como você. Então, vamos lá, coloca isso numa planilha lá, nome das empresas. Vai lá no LinkedIn e pesquisa quem são os profissionais da área de recursos humanos dessas empresas. E aí já coloca na planilha, deixa tudo mapeadinho. E aí você vai monitorar o site dessas empresas. Tá? Todo dia, você vai entrar lá no site, tem uma vaga para gerente de projeto que é a minha área. Ótimo. O que eu vou fazer? Vou lá no LinkedIn e falo com a profissional de recursos humanos dessa vaga. Então, eu já falo que é a Maria, um exemplo. Aí eu chego para a Maria e falo, oi Maria, tudo bem? Então, eu vi que tem uma posição aberta lá no site para gerente de projeto. Eu tenho total possibilidade de participar dessa entrevista. Estou enviando o meu currículo para a sua apreciação. Se você achar conveniente, me chamar para uma entrevista. É isso, tá? Então, você manda para ela
E aí as pessoas reclamam muito lá no LinkedIn. Eu mandei, falei com o recrutador no LinkedIn, fez assim, cri. A pessoa não respondeu. Então, não vai responder. Começa a lembrar do processo de venda. Você, como vendedor, quantas pessoas que você tem que falar por dia para converter uma venda? Nossa, às vezes são muitas pessoas, né? Todas as pessoas compram o seu produto? Não, tanto que a gente tem propaganda em massa, né? Até hoje, né? Pois é, então você já tem que ter isso na cabeça. Você vai falar com 100 pessoas para converter uma entrevista. Você vai falar com 1.000 pessoas para converter uma entrevista. Um exemplo, né? Durante a semana. Então, você precisa ter meta, você precisa ter atitude, você precisa falar com muita gente. Então, quais são os recursos que você vai utilizar? Sites de vagas, que existem diversos players no mercado. A gente tem aí LinkedIn, Vagas, InfoJobs, Gup, enfim, um monte. Você vai utilizar esses sites, mas você não pode ficar só nesses sites. Porque se você ficar só nesses sites, você vai demorar mais tempo. Hoje, as pessoas estão demorando mais tempo no mercado em busca de recolocação. O tempo de permanência para busca de emprego está girando em torno de 6 meses no mínimo. Nossa, gente, 6 meses. Então, assim, a pessoa vai ficar ali... Lógico, você pode melhorar isso? Pode, com essas orientações que eu estou falando. E o networking também. Você não vai ficar só no site de vagas. Você também vai abordar profissional no LinkedIn, você vai fazer network, você vai participar de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. No próprio LinkedIn existem grupos de profissionais vagas da área de engenharia. Tem esse tipo de grupo no LinkedIn. Fazer parte desse grupo também é importante, porque você tem acesso a profissionais só dessa área e com vagas mais exclusivas. Eu sempre vejo as pessoas divulgando vagas, tem uma indicação para tal área, não sei o quê. Então, assim, você vê vagas mais exclusivas, entendeu? Então, é super importante que você aumente os canais de busca para você ter mais resultados. E aí, o tempo de permanência seu vai diminuir. Nossa, muito... Olha, gente, eu pegaria um papel, uma caneta para acompanhar esse podcast, porque, olha, eu gostaria muito de ter tido essas informações ali atrás, viu? Não, mas é fundamental, realmente, tem que fazer isso, porque, assim, as pessoas estão demorando mais tempo, né, para se recolocar, e muitas vezes, muitas pessoas que me procuram são pessoas que estão há 10 anos, 20 anos na mesma empresa, sai da empresa, fica perdido. Perdido, completamente, não sabe o que fazer. Gente, o que eu faço agora? Não sei, sabe, mudou muito, né, Josiane? Mudou. Eu não sei você, mas eu sou da época que a gente pegava o currículo, colocava embaixo do braço, ia lá na porta da agência, né, bater lá. Ficava na filinha. No jornal de domingo. Pegava os classificados do jornal. Eles falavam que o jornal de domingo era o jornal do desempregado. Exatamente. Pegava aqueles... E ia até a empresa, segunda-feira de manhã, já estava lá na fila da empresa. Exatamente, batia na porta. Na porta. E não tinha internet. Não tinha. Você colocava o seu currículozinho no envelope, ia lá também bater na porta do correio, com aquele maço de currículo para enviar pelo correio. Pelo correio. Nossa, então, gente. Olha como que a gente é antiga. Enfim, Enfim... Quando chegamos, isso aqui era tudo mato. Era tudo mato. Mas a gente evoluiu muito, né? Bom, e falando de evolução agora, eu queria falar sobre o turnover, né? Porque antes era muito comum a gente ficar anos e anos numa empresa. E isso, inclusive, era muito bem visto, né? Você estava 2 anos só numa empresa. Agora, não. Agora, as pessoas, elas estão ficando menos tempo na empresa. 1 ano e meio, 2 anos. Eu não tenho esse número precisamente. Possivelmente, você tem esse número melhor que eu. E aí, eu queria saber como que está sendo esse desafio para a área de recrutamento e seleção. Porque... Tá. Bom, a Cato divulgou um estudo até recentemente, falando que o tempo de permanência mudou, né? As pessoas estão... ficando entre 2 anos e meio e 3 anos nas empresas. Uau! 2 anos e meio, 3 anos. É pouco tempo, né? Mas, assim, é pouco tempo pra gente, que é da geração X, baby boomer. A gente olha e fala, ai, que absurdo. Mas, assim,
Eu não vejo isso como um aspecto negativo, tá? Uhum. Na verdade, isso vem muito alinhado com o momento histórico que a gente está vivendo, né? O mundo VUCA, as coisas mais aceleradas, tudo muda com muito mais rapidez. A gente tem uma nova tecnologia surgindo todo dia no mercado. E o mercado de trabalho acompanha muito essas mudanças. Sim. Então, assim, existe até um nome para essa tendência. Chama-se job hopping. Job hopping. Exatamente. E é uma tendência, principalmente das novas gerações, de elas permanecerem menos tempo. Por que isso? Porque elas não funcionam como as gerações antigas, que, né, tinham mais resiliência, esperavam as coisas acontecer, ficavam ali. As pessoas tinham um projeto de carreira que era entrar numa empresa e permanecer ali até se aposentar. Esse era o projeto do Baby Boomer. Uhum. Né? Sim. Isso mudou um pouco com a geração X. Eu acho que a geração X, ela trouxe uma coisa que foi meio ruim, que é a coisa do workaholic. Isso aconteceu na época da geração X, de trabalhar. Era um pensamento muito da geração X. Né? A geração Y, ela já veio com a coisa do propósito. O propósito, eu não posso... eu quero ter algo maior que a minha existência para trabalhar numa empresa, eu preciso ter propósito. Porque veio essa coisa do propósito, que também é uma ideologia que é muito nociva, sabe? Eu vejo isso como algo muito nocivo. E a geração X, por outro lado, já é mais aquela coisa imediatista. Mas assim, gente, eu estou falando de recorte de geração, não que a gente ache que as pessoas são todas iguais. Sim, é só uma tendência, tá? A gente não pode descartar que existem tendências dentro das gerações. Claro. O que eu critico muitas vezes é que, assim, as pessoas analisem pessoas em caixinhas, né? Da geração X, então, principalmente no processo seletivo na área de recursos, mas a gente não pode ter isso. A gente não pode ter isso. Quando você vai analisar uma pessoa no recrutamento de seleção, você não pode, porque a geração Baby Boomer não mexe com tecnologia. Depende. Nossa, a gente tem pessoas muito antenadas. Sim, existe uma tendência, mas a gente tem que, quando a gente está fazendo um processo seletivo, a gente tem que avaliar as pessoas do ponto de vista individual. Quando a gente vai fazer uma análise coletiva, a gente pode, né, utilizar esse recorte de gerações. Mas voltando à pergunta, que eu até esqueci qual que era a minha... É sobre o turnover, o desafio para a área de recrutamento e seleção. Exatamente. RS. Então, assim, as novas gerações, né, muito antenadas com esse momento histórico que a gente está vivendo, são gerações que não querem esperar. Não quero esperar. 10 anos para conseguir alguma coisa nessa empresa. Então, assim, elas saem com a intenção de valorização, para entrar numa empresa que as valorize. Uhum. Tá? Então, eu quero fazer uma mudança rápida, mas eu não quero mudar para ficar no mesmo lugar. Eu não quero mudar de 6 para meia dúzia. Eu quero mudar para algo melhor. Então, essa é a percepção das novas gerações. Entendeu? E aí, isso trouxe mudanças para a área de RH. Né? Você vê que as empresas até começam a utilizar mais as questões de employer branding para trazer para a área de atração de talentos, né? Mas, assim, benefícios, né? Incorporar benefícios que possam ser atrativos para a gente poder reter essas pessoas, né? Para que elas permaneçam ali. Então, você vê uma guerra ali dentro das empresas, todo mundo querendo oferecer para não perder essas pessoas, não perder esses talentos para o mercado, né? Então, vamos oferecer um pacote generoso de benefícios para que esse profissional sinta que aqui é um lugar que ele pode apostar e ele fique o máximo de tempo possível. Então, eu vejo essa movimentação acontecer no mercado. E uma liderança mais, como é que eu posso dizer? Uma liderança mais interessante, assim, uma liderança que vai realmente um perfil bacana, está sendo tratado como um benefício, né? Ou não? Tem, assim, a questão de investimento, né, em liderança. As empresas, quando elas querem investir na área de treinamento e desenvolvimento, elas investem bastante em liderança. Uhum. Eu acho que hoje, se a gente for falar em benefícios, o que está contando mais no mercado é home office. Parece que não é um benefício, mas é. É um mega benefício. As pessoas, e assim, eu vejo isso muito com os meus clientes. As pessoas que me procuram, se não for home office, eu não quero. Você entendeu? Se não for híbrido, eu não quero.
Você vê isso acontecer muito, 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 muito. As pessoas viraram essa chavinha aí, tá? De trabalhar presencial. Então, e existe uma guerra mesmo, porque as empresas querem o presencial, as pessoas querem home office, as pessoas... Nem é home office, é mais híbrido, né? Acho que é o híbrido que lidera aí. Mas elas querem ter mais tempo para ficar com a família, para ficar em casa, não querem perder tempo no trânsito, né? De ir e voltar. Às vezes tem greves de transporte público, tem diversos eventos que acontecem que estar em casa é muito melhor, né? Fora a qualidade de vida. Sim, com fora certeza. A questão até de produtividade para muitas pessoas. As pessoas são mais produtivas em casa, né? Justamente porque elas estão mais felizes, elas estão com a família, então elas conseguem render mais. Então, tem diversos aspectos a serem analisados quando a gente fala de benefícios. Porque a gente vai considerar só o deslocamento da casa até o trabalho, às vezes é 1 hora e meia. Gente, é muito tempo. Você ali e, né, você já chega lá no trabalho assim, tipo... Ah, não, já chega já querendo voltar. Bom, e em relação ao perfil, agora para falar do profissional de recrutamento e seleção, né? Hoje, quais as competências técnicas e comportamentais são fundamentais para as pessoas que estão nessa área, estão pensando em entrar nessa área? Bom, é importante a gente dizer que competências comportamentais são diversas, né, para o profissional de RH. Eu acho que, em primeiro lugar, empatia. Empatia. Empatia... É a competência do século XXI. E, assim, tem estudos que demonstram que as pessoas, muitas delas não têm empatia. E muitas delas colocam que têm empatia, né? Por isso que é importante você fazer realmente uma análise com um processo de assessment para você descobrir se realmente ela tem isso desenvolvido. Porque tem muita gente que não tem empatia desenvolvida, né? Acha que tem, mas não tem. Entendeu? E empatia está em primeiro lugar, porque a gente está falando o quê? De relações humanas. Relações humanas, você tem que ter um olhar para o outro. E é incrível quanto que melhora assim, sua relação com as pessoas quando você tem esse olhar empático, né? Essa coisa de ouvir, a escuta empática, mas não é só a escuta empática, é a fala empática. De você demonstrar que você tem empatia, de você falar para a pessoa o quanto você consegue estar no lugar dela, né? Se colocar na posição dela, entender os problemas que ela vive. Porque, assim, muitas vezes, os profissionais que me procuravam na área de recursos humanos com suas questões, né, que precisavam ser resolvidas, eles me procuravam para desabafar. Eles sabiam que eu não ia conseguir resolver, mas eles queriam alguém que os ouvisse. A escuta. Eles queriam alguém que os ouvisse. Então, eu acho que o RH tem essa função, né? De você ser a ponte entre a empresa e o empregado e você, muitas vezes, escutar o outro porque ele quer ser escutado. Então, isso é fundamental. Quando a gente fala de competências técnicas, né? E eu acho que a gente tem que falar muito sobre a questão das tecnologias. Hoje, cada vez mais... o profissional de RH tem que estudar People Analytics, ele tem que conhecer de dados, né? Ele tem que ser um RH mais estratégico. Então, para você poder subir de cargo, para você poder ter uma valorização na sua área, você precisa conhecer de dados. Isso é fundamental. A gente está vendo aí uma mudança. Eu não tenho medo das questões de futuro do trabalho, que as novas tecnologias, o IA... vai acabar com as profissões, essa coisa que as pessoas têm, né? Porque eu acho que competências humanas serão sempre necessárias. A inteligência não vai suprir isso. Não vai. Por mais que as pessoas falem, mas tem inteligência que simula emoção. Gente, ela simula emoção. Simula ela emoção. Não é uma pessoa. Tá? E eu tenho, assim, exemplos disso na vida real, porque eu, por exemplo, utilizo processos automatizados com os meus clientes, no WhatsApp, de mandar mensagens padrão, né, para as pessoas e tudo mais. E, assim, as pessoas, elas não querem interagir com máquina, elas querem interagir com gente. Isso é verdade. Sim, entendeu? Você manda uma mensagem padronizada para a pessoa, isso funciona até a página B.
Depois de um certo momento, ela não quer. Se ela percebe, isso já aconteceu comigo. Eu não quero interagir com máquina, eu não quero resposta padrãozinho. Eu quero falar com... Eu já vi gente falar isso, sabe? Eu quero falar com pessoas. Tem algum ser humano para responder a minha... Tem algum ser humano aqui, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, isso não vai acabar. As pessoas não vão deixar de querer esse tipo de interação com pessoas. Então, as novas tecnologias estão aí, surgiram para nos ajudar, com certeza, mas não é essa catástrofe que as pessoas estão falando de o mundo vai acabar, as máquinas vão tomar conta, né? E as profissões, lógico. Tem profissões, não estou dizendo profissões, mas assim, atividades. Atividades. Tem atividades que sim, né? O sistema automatizado vai fazer no seu lugar, tá? Isso vai representar um dilema para as pessoas, porque quanto menos atividade você tiver, isso vai mexer no seu salário, né? Então, você tem que começar a entender quais são as atividades onde as habilidades humanas são fundamentais. Dentro da área de recursos humanos, tem diversas atividades que podem ser feitas, né? Lidar com pessoas, então a gente está falando de pessoas. Mas aquela coisa de mandar uma listazinha com os documentos que você vai precisar para ser admitido, isso aí uma máquina faz, um processo automatizado faz. Então, se eu faço só isso, então eu tenho que começar a me preocupar. Então, é basicamente isso. Então, as competências que a gente pode listar são as competências técnicas, né? De conhecer do processo de recrutamento e seleção, como que funciona. A gente tem que conhecer de novas tecnologias e as habilidades humanas, né? De empatia. Isso é fundamental ao profissional de RH ter. Até porque quando a gente está num processo de recrutamento e seleção, a gente está num período da vida de uma pessoa que ela acabou de sair de uma empresa, às vezes foi um processo muito traumático. E às vezes ela está com a questão financeira ali bem pesada, né? Então ela não está bem. Não. Né? Ela está ali, tipo, segurando ali para falar, gente, eu preciso mesmo, né? Então, é um momento bem delicado, né? O RH muito delicado. Você tem que entender a situação da pessoa, o que ela está passando, né? Mas, assim, tem uma coisa também, se você for empático demais, você também sofre, tá? É por isso que eu não poderia trabalhar nessa área. Eu tô te falando isso porque quando eu comecei a fazer consultoria, principalmente, eu recebia muitas mensagens pesadas das pessoas, situações difíceis, porque eu comecei a fazer consultoria justamente quando teve a crise, né, econômica de 2015, 2016, que a gente estava lá com 11 milhões de pessoas desempregadas, né? Então, sim, e era demissão em massa todos os dias, né? A gente via... E foi justamente a época que eu também saí. Para você ter uma base, eu fiz 400 demissões nessa época. Fiz um projeto grande de demissões e no final eu acabei saindo também, porque a empresa que eu trabalhava, a matriz ficava no Rio de Janeiro. Então, eles absorveram o trabalho de quem estava aqui em São Paulo. E nessa eu acabei saindo. Então, foi bem difícil, assim, demitir as pessoas e depois ser demitida no final, né? Foi bem difícil para mim essa época. E aí, eu comecei a fazer a consultoria. Né? Comecei a atuar, produzindo conteúdo no LinkedIn, né? Comecei a oferecer meu trabalho para as pessoas e deu muito certo, tanto que até hoje eu estou nisso, né? Então, deu muito certo. Mas, assim, eu recebia mensagens muito pesadas das pessoas falando, eu vou me suicidar. Nossa, gente. Vou passando fome. Eu vou ser preso porque eu não vou conseguir pagar a pensão alimentícia. Eram essas coisas. E aí, eu levava isso para o travesseiro antes de dormir. Sabe? Eu me colocava tanto no lugar das pessoas que eu vivia exatamente a dor que aquela pessoa vivia. Aquilo para mim me fazia sofrer demais. Porque, assim, eu penso assim, muito assim, Josiane, se eu quero ajudar alguém e essa pessoa está no fundo do poço, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa estando com ela no fundo do poço. Eu tenho que estar lá em cima para jogar a corda e trazer essa pessoa para cima. Olha só que interessante isso. Você entendeu? Então, essa é uma competência também que o RH tem que ter. Você joga a corda. Exatamente, dar o suporte para a pessoa, né? Mas não sofrer junto com ela,
Isso é muito importante. Porque se você sofre junto com ela, você também não consegue ajudar. Nossa, aqui rende um corte emocionante, gente. Fica até emocionada agora, porque olha que interessante, você joga a corda, você é a pessoa que joga a corda. Uau, muito bom. Eliette, tá acabando, você acredita? Falta pouquíssimos minutos. Então, eu queria emendar 2 perguntas. Então, eu queria saber, primeiro, qual o futuro da área que você enxerga? O que é tendência em tecnologia? O que é promissor? O que vem aí? E, em seguida, eu queria que você deixasse alguma consideração final em relação ao tema que você acha que é importante. De repente, a gente não abordou aqui. Tá, então... Bora lá, pra gente já ir caminhando pro final. Eu ficaria mais tempo. Eu também adorei. Mas, assim, o que eu posso falar? Acho que eu já falei um pouco, né, do futuro do RH, a questão das novas tecnologias, que é um futuro que não tem mais volta, né? A gente está partindo para isso. A gente está partindo para transformar a área de RH uma área de experiência, uma área que tem um olhar mais estratégico cada vez mais, de desenvolvimento de pessoas, de poder encontrar as pessoas certas, para que as pessoas fiquem felizes ali, fazendo o que elas fazem. E eu acho que a área de recursos humanos vai muito caminhar para um modelo bem voltado para a área de saúde mental também. Porque é o que está pegando nesse momento. Nunca se falou tanto sobre esse tema. São 2 temas extremamente importantes que estão em alta. É a questão da saúde mental e a questão do ESG. Tá? Porque o que está acontecendo? A gente está vivendo uma crise no meio ambiente, né, das mudanças climáticas que estão tendo impacto na nossa vida. Já estamos pagando a conta. Exatamente. Então, o ESG veio para isso, né? São protocolos mundiais que as empresas têm que cumprir para a gente diminuir os índices de poluição, né, resíduos, uma série de coisas. E também a parte da desigualdade social, que está ligada à área de recursos humanos, de a gente poder promover programas de inclusão das pessoas, que a gente possa ter um olhar para as comunidades, que a gente possa ter um olhar para a sustentabilidade, tudo isso é extremamente importante. Então, o ESG, ele também veio como algo que a gente só vai falar cada vez mais disso e vai tratar cada vez mais disso. E as questões das novas tecnologias, que eu já falei, e a questão da saúde mental. Porque, assim, a gente vê uma preocupação bastante grande. Não é que a área de RH vai virar, né, uma área de psicologia no sentido clínico da coisa, né? Não é isso, mas vai ter um olhar cada vez maior para a área de saúde mental. Porque as pessoas estão adoecendo no trabalho. Gente, isso é demais, né? Assim, por incrível que pareça, eu trabalho há 25 anos na área de RH, mas eu sou formada em Direito. Meu Deus! E agora eu estou fazendo minha 2ª graduação em Psicologia. E eu estava até discutindo com a professora de Psicologia Social, porque eu falei que a gente precisava ter uma área da psicologia, que era a Psicologia Social do Trabalho. Porque, assim, a psicologia organizacional, ela é super válida, óbvio, né? Claro. Mas existe um olhar muito para as empresas, que é aquela coisa de focar na área de recrutamento e seleção, né, em áreas que promovam, né, saúde mental para as pessoas, lógico, né, programas de inclusão e tudo mais. Mas tem que ter uma área da psicologia que também olhe só para as pessoas. Porque as pessoas estão adoecendo dentro das empresas. E é muito sério isso, hein? E tem muita empresa no mercado que ela não quer mudar, tá? Então, é aquela empresa voltada para desempenho, para meta, para competitividade. Então, a gente não vai mexer nisso aí, a gente mexe na outra ponta, que a gente vai criar uma área de saúde mental. Então, a gente vai mexer lá no final, né? E aí, a gente não está tratando a causa, a gente está tratando a consequência. Você percebe o quanto isso é problemático? E, às vezes, chega num ponto que já está bem complicado, né? Então, a gente tem diversos cases aí no mercado, né? Nossa, então, gente. acho que é isso. E, assim, a mensagem que eu queria deixar
principalmente para as pessoas que me seguem, que estão hoje participando de processos seletivos, se culpem menos. Porque eu vejo isso muito na minha consultoria. A pessoa chega, porque eu fui numa entrevista, eu não falei o que tinha que falar, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é sobre você muitas vezes, tá? Então, não se culpe, né? Então, ontem mesmo eu estava com um cliente que ele falou, eu fui numa entrevista, eu acho que eu falei coisas que não deveriam ser faladas. E aí, quando a gente começou a esmiuçar o que ele tinha falado, na verdade, o problema estava na empresa e não nele. Porque, assim, a empresa estava com um processo que passaram 4 pessoas ali e não ficaram naquela cadeira. Isso tem alguma coisa errada. Nossa, gente, isso é muito errado. Pois é. E aí ele começou a sabatinar ele, fizeram um monte de perguntas e não sei o quê. E 2 horas de pergunta, eu falei, mas por que eles estão fazendo isso com você? Te perguntando tanto assim? Porque eles querem ter certeza de que você é a pessoa certa, porque eles já cansaram de errar, de trazer pessoas que não ficam. Isso pode estar associado à liderança, que é uma liderança tóxica, pode ser isso. Ou pode ser a processos, a estrutura da empresa, uma cultura tóxica também, né? Então, são diversos aspectos. Então, eu queria dizer isso para vocês que me acompanham por aqui hoje, que não se culpem tanto. Não se culpem tanto. Nossa, gente, eu adorei. Eu não tá de ficar aqui mais tempo, mas infelizmente nosso tempo é muito curtinho e olha, já tá esgotando aqui. O pessoal já vai vir aqui com corta, enfim. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho prometido isso para todos os convidados, mas vai haver um momento que a gente precisa retomar. Você viu que, olha, saíram muitos raminhos aqui de assuntos para a gente tratar. Essa área é muito vasta e tem bastante conteúdo. Então, eu quero que você volte. Que ótimo. E aí, aproveitando, né? Olha, pessoal, ela tem conteúdos formidáveis nas redes sociais. Acho que, olha, são dicas valiosíssimas que eu mesma não tive lá atrás, então eu acho que é importante. E o pessoal, para te encontrar, faz como? Então, eu estou hoje em 3 redes sociais. Você me encontra com mais facilidade no LinkedIn, né? Eu estou como Eliette Oliveira. Você me encontra também no Instagram, Eliette Oliveira RH. E no TikTok também, que eu sou TikToker. Mas eu não faço dancinha, tá? E nem agradece pela rosa. Nem agradeço pela rosa. Apesar que dá dinheiro, né? Não tô falando mal, mas tudo bem, né? Mas assim, você me encontra lá também como Eliette Oliveira RH. Eu falo sobre carreira, sobre mercado de trabalho, sobre recolocação, liderança e dilemas do mundo corporativo, que a gente tem vários. Nossa, olha, eu recomendo muito, viu, gente? Porque são dicas valiosíssimas e de graça, né? De graça. Quem tem oportunidade de fazer a mentoria com ela de carreira, ótimo. Mas, sim, infelizmente, você ainda não tem essa oportunidade. Aproveita porque já tem um conteúdo muito bom. Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz. E agradecer você que ficou até aqui com a gente. Aproveitando também para, né, como acompanha as outras postagens da DCC. A gente está lá aqui, né, no próprio YouTube, tem outros podcasts. Acompanhem também lá no Instagram, que é @DCCeducação, sem cedilha e sem acento, .corp. Caso você queira entrar em contato conosco pelo telefone, que também é o WhatsApp, é 11 9 7969 4490. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.